Olá, amigos. Estamos começando mais um Ponto. Hoje recebendo nosso amigo, você já conhece, já viu aqui algumas vezes, Marcos Sodré. E hoje ele vai falar sobre as doenças da alma, como e por que tratar as doenças da alma. Assunto um tanto delicado, porque se a gente for parar bem, todo mundo tem a sua alma comprometida em algum aspecto. Então, a gente vai tentar entender melhor o que vem a ser essa doença da alma e como a gente realmente tratar. Marco, muito bem-vindo a mais um Ponto a Ponto. Muito obrigado, agradeço o convite e sempre parabenizar o trabalho que vocês fazem e que é um presente para todos nós, né? Mais uma vez agradecido por estar aqui. Se o corpo, né, é um reflexo do espírito, a gente pode dizer que tudo que atinge o corpo atinge o espírito também? Na realidade, é fundamental essa pergunta e o primeiro ponto, eu acho que a questão está invertida. Porque se o corpo está adoecendo e atinge o espírito, eu vejo o contrário. O corpo adoece porque o espírito já é doente. A função do corpo, a função de nós estarmos aqui, é transitar nesse planeta em meio às forças da matéria e às vezes aos graus de energia, frequências vibratórias, fluidos, etc. Se nós estamos aqui, algum motivo há de existir. Por quê? Porque não existem outros seres espirituais que não precisam estar aqui. Então, se nós estamos passando uma fase nesse plano material, é para que tenha alguma finalidade. Qual é essa finalidade? No meu entendimento, é a evolução, é a melhora. É que a gente vai gradualmente melhorando nossas frequências vibratórias entre pensamentos, ações e sentimentos. Quando eu falo pensamentos e sentimentos e ações, são aquele trânsito que nos faz refletir nesse planeta, que nos faz atuar, que nos faz viver, que nos faz pensar. Porém, todos nós pensamos, agimos e sentimos de forma errada. Quem dá 100% do seu dia, 100% do seu ano, da sua vida, sem ter quedas vibratórias, maus pensamentos, sentimentos desencontrados, e tudo isso não vem por culpa do corpo. Então, não é que quando o corpo adoece atinge o espírito, não. O espírito é doente, por isso que está aqui, e o corpo é um fio terra. O corpo é quem reflete nossas desarmonias, nossas sensações, nossas ideias, nossos pensamentos. Então, o corpo apenas serve para exteriorizar, concretizar, como um fio terra nesse meio material, as imperfeições que já vêm da alma, que já vêm dos nossos sentimentos. Então, eu vejo dessa maneira. E partindo dessa ideia, a grande maioria, poderia ser uma pergunta que viesse em sequência, a grande maioria das doenças, então, são do espírito antes de ser do corpo? Sim, na minha opinião. As doenças físicas, uma depressão, você faz os exames de sangue, estão todos normais. Uma angústia, uma ansiedade, são doenças da alma, do espírito. Ah, mas e um infarto? Mas você tem uma ação de ira, de raiva com as coisas da vida, de não saber se encontrar ou de não saber lidar com as adversidades e com os obstáculos. Você guarda muito rancor, muita mágoa, você adoece do diabetes, você tem gastrite, você tem fibromialgia. Então, todo o processo de adoecer que a gente planta, porque Deus não inventou doença, senão ele não seria Deus, não seria bondoso. Por que ele ia inventar a doença? Nós é que temos a oportunidade de estar nesse teatro, neste plano, e que por nossas condutas, nossas desarmonias, a gente concretiza no corpo, nas células, nos órgãos, nos sistemas físicos, a gente concretiza nossas desarmonias. Quando eu tenho uma raiva, eu posso sentir uma dor de estômago.
mas surgiu antes de concretizar. Quando eu tenho uma tensão, fico com a nuca dura, uma tensão cervical. Eu posso ter uma enxaqueca quando eu tenho uma raiva. Né? Eu posso ter uma dor numa perna. Eu posso ter uma série de doenças. E a grande maioria das doenças está nesse campo. Então, o doente é o espírito. É o ser espiritual que é doente, ou desarmonizado, ou desajustado, ou desequilibrado. E que através das linhas de força, aí a gente vai para os meridianos energéticos, para os chakras, né, para a questão energética, servindo, como nós já sabemos, de intermediário entre o espírito e o corpo, a alma ou o perispírito, né? Então, espírito, alma ou perispírito e corpo físico. Existe essa divisão, tá certo? Tem algumas correntes que não discordam, mas o que Kardec fez foi para facilitar na época dele, ele concretizou os corpos dimensionais, aí é outro assunto, corpos dimensionais que estão entre o corpo físico e o nosso espírito. É toda essa transição, essa ponte. Ele concretizou no feixe outro que chamou de perispírito. Todo esse perispírito concretiza e faz com que o perispírito vá servindo de canal, concretizando no corpo em forma de doenças. É interessante você falar porque às vezes algumas doenças como a depressão, até a própria ansiedade, que a gente vê muito comum, principalmente nos jovens, a gente já entende que isso é uma doença da alma, mas tem muitas doenças que são sutis, É né? verdade. Que quando você vem identificar, já está num estágio, num grau avançado. Então, como a gente pode perceber as características dessa doença, as doenças da alma, quando elas começam a se apresentar, quais são as características que a gente consiga identificar? Olha, na realidade, cada pessoa tem uma vibração, cada pessoa tem um jeito de sentir, cada pessoa tem uma forma de reagir frente às coisas da vida. Vai ser um assunto tipo um curso muito setorizado, se nós fôssemos identificar. Marcos, quando a pessoa tem diabetes, aquelas doenças estão ligadas a que alteração a nível mental? Se aquela pessoa tem doenças de esquizofrenia, em que setor da sua alma, do seu espírito, que está vibrando desajustadamente? Então, realmente, sua pergunta é muito interessante, essa colocação que você faz, porque é possível, sim, identificar as doenças e, dependendo da doença, ver o perfil psicológico do doente. Por exemplo, uma pessoa tem uma crise de estresse e chega no hospital com uma dispneia. O que é a dispneia? Aquele suspiro, aquela falta de ar sem causa aparente. A pessoa não tem asma, não tem bronquite, não é fumante, não tem enfisema. Ele apenas sente que não está respirando bem, que chama dispneia suspirosa. A dispneia está ligada aos sentimentos, a região do tórax, do coração, região torácica. Então, muitas vezes você vê que aquela pessoa está com desajuste do sentimento dela. Quando, na realidade, aquela pessoa está precisando de uma ajuda, de uma orientação, não é uma doença infecciosa, não é uma bactéria. Né? Então, é muito interessante quando você vê por esse lado. No caso da gastrite, o plexo, o chakra solar, então vai ser uma raiva, vai ser uma má alimentação. Ele come demais, ele se alimenta mal, ele quer introjetar aquelas coisas que aquele ser, aquele nosso paciente, ele estava passando e não consegue falar, colocar para fora. Às vezes ele engole muitas coisas da vida, do trabalho, da família e vai guardando. E de uma hora para outra o corpo, por chegar num limite de saturação energética, desequilíbrio de eletrólitos, energia elétrica, energia fluido, plasma, por aí vai. Então, desequilibra, a célula sofre. Porque a gente sabe que a célula do corpo humano é uma bateria, é uma pilha dessa, pilhazinha Duracell, uma pilha dessa. Né? Se a gente coloca o eletrodo na superfície da célula, vê que existe um gradiente elétrico, de corrente elétrica. Então, nós somos seres energéticos, nós somos energia. Não é à toa que um eletrocardiograma, quando coloca os eletrodos, o que ele mede? Energia na superfície. Por isso que mexe com Quando é um eletroencefalograma que coloca os eletrodos, o que aquele eletrodo está captando? A corrente elétrica cerebral. Então, nós somos seres, pilhas, baterias vivas. Né? Essas baterias, quando desequilibram, voltando para a sua pergunta, vai ter determinadas doenças que
que elas podem muito bem ser um mapa, ser um roteiro, um farol, de que naquela doença, será se não é aquilo que aquela pessoa precisa? Porque a doença já sinaliza, senão só existiria uma doença. São várias doenças, de acordo com o que aquela pessoa está refletindo. E são vários e vários exemplos em relação a isso. Por exemplo, no campo das ações, ele tem fibromialgia, ele tem dores reumatológicas. Como é? Qual é o perfil psicológico dessa pessoa para reagir, para ter ações durante a vida? Ele é proativo, ele se movimenta, ou ele é muito passivo, parado, que fica, né, guardando como câimbras, como dores, como tensões, que os músculos também reagem. Aí para o mesmo lado vai para a parte de uma enxaqueca. Você tem uma enxaqueca, o que é uma enxaqueca? Um espasmo vascular. Mas atenção, a raiva, o rancor, infarto, você tem um problema cardíaco, você vive guardando raivas e mágoas de coisas do passado, vive alimentando problemas antigos e aquele problema de uma hora para outra o teu corpo reage. Aí terminamos no câncer. O que é o câncer? O câncer não é uma autoagressão, uma autofagia, né? Que a neoplasia, um crescimento desordenado dos tecidos, mas ele que se agride, é uma agressão a si mesmo. Porém, aí vem um ponto. E tudo isso que é ruim, que dói, que incomoda, é só para fazer o mal? Na verdade, todas essas doenças que a gente vem conversando aqui, e eu sei que falar é fácil, porque muitas vezes você pode dizer, não, mas você não teve um diabetes, você não teve um problema cardíaco. Falar é fácil, eu sei, mas essas doenças não são nossas inimigas. Esses problemas são maneiras que o corpo físico, que a matéria, que o planeta tem de fazer com que aquela energia que estava guardada, como a erupção do vulcão no planeta, seja expulso. E muitas vezes, por questões kármicas, e nós entendemos muito bem isso, por causa que é da nossa linha filosófica, doutrinária, as questões do karma, é necessário que aquela pessoa passe por aquele restabelecimento vibratório. Não é castigo, não é castigo, é questão de lei física, de questão de potencial energético, que é muito bem explicado numa bateria. Quando você perde uma carga negativa, você precisa receber uma carga negativa para se equilibrar. Quando você faz o bem e dá uma carga positiva, você recebe uma carga positiva para se equilibrar. Então, o que você faz, você recebe. Se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim. E as doenças tornam a ressaltar. Não são nossas inimigas. São ensinamentos dolorosos, mas são oportunidades de reerguimento vibratório. Interessante você falar da origem kármica, né? Porque a gente sabe que dentro da nossa programação a gente pode estar já definindo uma doença que vai nos acompanhar, que a gente sabe que doença é mais uma escola, né? Que vem para o nosso aprendizado. Mas de que forma essa doença que vai nos acompanhar na existência, ela se vincula ao nosso corpo físico? Como é que ela é impressa no nosso corpo físico? Porque às vezes a gente está programado a essa doença, mas às vezes nos últimos 10 anos da nossa existência, não logo no início. Então às vezes a gente nasce plenamente saudável e no finalzinho da existência a gente tem uma doença que é quem vai ali, digamos, cumprir uma etapa do nosso aprendizado. Eu vejo aí, talvez de forma muito simples, e eu concordo se alguém quiser até complementar essa minha participação, que eu vejo de duas maneiras. Uma é por uma programação prévia. Tanto eu já posso nascer, por exemplo, com asma, com um hemangioma, com sinal de pele, com algum defeito físico, como também posso ter a tendência a desenvolver, como também vou ter que desenvolver. Então, no que nasceu já com determinadas alterações impressas já desde a infância, por suas finalidades, questões kármicas, passado, obstáculos a serem vencidos. Porém, eu vejo muito interessante que muitas vezes você pode ter uma possibilidade de desenvolver uma doença e só vai desenvolver ou não dependendo do que você fizer. Então, um exemplo simples. Em outra vida eu fui alcoólatra
e nessa vida eu vou ter uma tendência a desenvolver algum câncer gástrico, a depender de eu voltar a beber. Então, eu posso ter assim um porém, um senão, dizer, ó, existem doenças que você poderá vir a desenvolver, vai depender da tua conduta, vai depender da sua reavaliação, então da sua, em última análise, reforma íntima, porque é como aquele livro, né, do Hernandes Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, quer dizer, em outra análise, estar nesse mundo é se reformular, é se reprogramar, é como um HD, o que é muito difícil, você fazer uma reprogramação, uma reformulação, você se interiorizar, não pensar de forma simplista que se interiorizar é que a pessoa tem que ter seus momentos de isolamento, que é um egoísmo, não, porque a principal missão que todos nós temos, a primeira é se melhorar, a segunda é melhorar o ambiente. Porque você não pode melhorar o ambiente se você não estiver equilibrado. Como a pessoa vai dar o que não tem? Então, voltando para a questão da doença, ou a pessoa já nasceu com a doença e precisava, e às vezes combinou, se teve merecimento, aí nos livros, nós temos uma vasta literatura, nos livros de André Luiz, em que a pessoa escolhia até a doença que iria vir, se era um problema de tireoide, se era um defeito na perna, mas escolhia quando tem méritos ou créditos para escolher, porque a grande maioria do planeta não tem esse crédito suficiente para poder discutir sua ficha reencarnatória, não é verdade? Mas o que eu destaco é o quê? Dependendo da nossa conduta, a gente pode vir a desenvolver ou não aqueles genes, aqueles alarmes que estavam guardados nas nossas células e que poderiam ser acelerados, dar um start, a partir daquele momento em que a pessoa começou a sair da sua linha de equilíbrio, começou a frequentar lugares de baixa vibração, começou a se alimentar errado, começou a destruir o outro para poder subir na empresa, começou a trabalhar demais por ganância, ele começou a ter dores. Depende, a doença muitas vezes depende do que a gente vai, do caminho que a gente vai trilhar. E também, quando doente, essa doença poderá ou não ser mais severa para uns do que para outros. O exemplo da dor. Muita gente tem dores terríveis e aceita com naturalidade essa dor. Então fica mais simples essa dor. Se você reage contra essa dor, ela fica mais forte. Se você tem aquela resignação, aquele entendimento, aquela participação, aquela conversação com aquela dor ou com aquele órgão teu que é doente, fica mais amigável, a tensão diminui, a dor fica menos, você precisa de menos remédio. Aquele que se revolta, multiplica aquela dor, alimenta, é como um adubo, né? Então você fica mais tenso, mais dói e nada dá certo e eu me revolto. Aquele caminho de restabelecimento vibratório, de reequilíbrio, passa a ser muito mais sofrido, muito mais pesado. Então é importante avaliar isso. Avaliar que, primeiro, você pode vir com uma dor, com uma doença já pré-programada, pode ter a tendência a desenvolver dependendo do teu processo e também no final da vida podem vir testes. Pode já estar programado uns testes e muitas vezes a pessoa já pode saber, mas teve todo um processo de vida para se preparar, sabendo que em muitos casos, dependendo do teu comportamento, dependendo do dia a dia, esse gene pode não ser ativado. Você pode ter o merecimento de que aquele processo que ia ter que passar seja muito mais atenuado, muito mais sutil, muito mais leve do que seria se você não tivesse encontrado esse caminho de luz, um dos quais é o Espiritismo. Mas nesse sentido ainda, você disse, né, dessa programação que já vem na genética da gente, né, e basta o interruptor para a gente ligar ou desligar. Mais uma vez que a determinada doença não está na minha programação, eu posso vir a adquirir uma doença grave na existência mesmo sem já ter essa preparação genética e esse histórico kármico que me possibilite tê-la? Muito certo, porque aí faltou eu comentar isso. Então você me dá essa oportunidade de completar esse raciocínio, porque como nós estamos, a lei da ação e reação, a lei do karma, do dharma, então nós também estamos criando novas situações de nossa vida. Do mesmo jeito que nós estamos criando situações positivas,
Isso é fundamental essa sua colocação, porque iria ficar incompleto. A gente também pode adquirir determinadas doenças infecciosas, pode, dependendo da sua profissão, dependendo do esporte radical que você faz, dependendo da alimentação, pode não ter nada programado e apareceu e eu estar mais suscetível a adoecer. Existe, mas é aquela história dos 90% são doenças do espírito e menos de 10% são doenças que são adquiridas, que faz parte desse jogo. Como se eu dissesse assim, eu vou jogar futebol, eu posso levar uma pancada na minha perna. Aí faz parte do jogo e aí são os reequilíbrios vibratórios, os mecanismos de defesa, de cicatrização, de recuperação do corpo. Mas também existe isso. Você adoecer, eu peguei uma gripe, não era nada de um karma passado, eu peguei uma gripe porque eu estou no planeta e aqui é muita energia e a gente adoece. Então realmente existe esse aspecto e a espiritualidade também nos dá diversas e diversas oportunidades de se reequilibrar, seja através da medicina popular, seja através de um remedinho caseiro com as plantas, seja através do repouso, da água fluidificada, de medicamentos, da medicina. Então nós não estamos abandonados nesse meio material para que essas doenças, essas bactérias, esses vírus, esses miasmas nos atingissem e nós não tivéssemos armas, dependendo do merecimento do planetário coletivo, né? Porque há um tempo atrás a gente não tinha antibióticos, hoje nós já temos, há um tempo tinha doenças incuráveis, agora já temos doenças curáveis, mas vão surgindo outras, né? Então realmente é uma coisa muito dinâmica, mas também podemos adoecer, mas nós vamos sempre melhorar. Chegou uma interação aqui, bem curiosa, que pergunta o seguinte: a cada dia a ciência descobre novos vírus, novas bactérias, novas doenças. Então, como eu posso adquirir uma doença, né, digamos, se for de uma origem kármica, que nem existia até tão pouco tempo, não se identificava ela. Então, mas já estava na minha programação ter essa doença, mesmo que ela não existisse? Não, ela estava na programação as doenças que existem, as questões reumatológicas, cardiológicas, um tumor embrionário, você pode ter um sarcoma desde a infância que só vem explodir com 50 anos, não. Aí são as características, tipo as chaves de doenças genéticas, corporais ou aquelas adquiridas, doenças infecto-contagiosas, que aí vai estar tipo um Zika, um chikungunya, um AIDS que não tinha antes e teve depois. Então, você coloca a pergunta interessante, não. As que são adquiridas que vão surgindo estão naquele exemplo desse segundo comentário nosso. E as doenças que já vêm pré-programadas estão mais ligadas à questão do DNA, do gene, né? Do DNA, do RNA, daquelas... o piano do nosso mapa genético, que em algum momento vai dar um defeitinho, até porque, se não desse defeito, a gente ia viver eternamente. E essa não é a ideia, né? Essa não é a ideia é adoecer mesmo. E é aquela história, a gente nasceu começar a adoecer. Para morrer, basta estar vivo. O que eu acho interessante é que a gente não tem medo da morte, né? A morte, tudo bem, faz parte. A questão da morte não é como vai morrer, tudo bem, mas por mais longo que seja, geralmente não se demora muito para morrer. O medo é o que a gente vai encontrar do outro lado das cobranças, né? Você não fez isso, não fez aquilo. Então é melhor a gente se reformular e tentar se preparar para quando chegar do outro lado, tá mais ou menos kits com aquele primeiro e primeiríssimo dever: autoprogramação, reformulação, se melhorar para depois melhorar o planeta. Mas tem muita gente que tem medo de morrer ainda. Muita gente ainda. Até um comentário assim, com relação a esse contexto, você falou dessa parte das doenças que não é de origem kármica, eu acho que também tem uma influência nossa, né? Se a gente for olhar a própria Zika, chikungunya, dengue, se nós tivéssemos uma postura mais cuidadosa com relação à água e tudo mais, talvez não tivesse esse grande número de casos que a gente tem hoje. Então, acho que algumas doenças também são provocadas pelos maus hábitos nossos, né? E a gente acaba se prejudicando pelo nosso comportamento mesmo. Aí já vai para outra estrada. Qual é a outra história? Você adoece individualmente, ok, mas também a família adoece. Existe família doente, existe coletividade, existe uma região doente, existem países que estão doentes e continentes doentes.
Você pega uma Ásia, uma África, depois pega uma América do Norte, é uma distância imensa. Então nós temos grupos étnicos vivendo ainda na etapa do coletivismo pela África, que ainda não tem nem agricultura. Ainda não existe nem agricultura. A gente tem índio aqui ali na Amazônia, que ele ainda está no coletivismo, ele não desenvolveu ainda a plantação, ele ainda não saiu, está quase tipo pré-história, vamos dizer assim. Não conhece isso, não tem nem, é nômade. Nós no século XXI e temos países espetaculares. Isso é uma construção coletiva. Então também o coletivo adoece. O coletivo merece coisas boas, o coletivo merece coisas ruins. E existem migrações, reencarnações de grupos inteiros, processos de restabelecimento kármico também. Então, pela questão do coletivo e de adoecer, tudo bem. Adoece individual, adoece grupo, adoece país. Ok. Em relação à questão da nossa conduta vibratória para adoecer, aí vem outro aspecto. A gente estava falando da questão da programação, da pré-programação kármica. Eu tinha que passar por determinadas dores e processos para resgatar algumas coisas e tudo bem. Porém, a gente comentou também que a gente está sempre criando o nosso destino, construindo o nosso futuro, porque a coisa é dinâmica, senão seria determinismo, que não é o caso. Mas se fala muito bem, mas por que a gente não adoece? Eu tenho uma pessoa que adoece e outra que não adoece. Aí me vem à mente, por exemplo, Jesus, quando entrava num ambiente com leprosos ou com qualquer tipo de doença, ele adoecia? Não. São Francisco de Assis, ajudar os leprosos, pegava lepra? Não. E por que outra pessoa só em entrar, passar longe, adoece? Por causa da questão do equilíbrio vibratório daquela pessoa. As larvas, as bactérias e tudo mais, eles atraem pelo fluxo, pela energia vibratória que está desordenada. É como se nós fôssemos um castelo, um encouraçado, em que se você está super equilibrado energeticamente, com tua imunidade, vamos ser modernos, bem bacana em cima, você não adoece de gripe. Outra pessoa teve um choque emocional, está com dificuldade no emprego, perdeu um parente, caiu a vibração, adoeceu. É comum a gente atender pessoas assim. Por quê? Porque baixou, as defesas baixaram através de quê? Do rebaixamento vibratório. Quando Jesus, São Francisco, Maria Teresa de Calcutá vai tratar dos pacientes, dos doentes, mas ele é tão equilibrado que não tem como as bactérias, as larvas, se acoplarem como antígeno anticorpo naquele organismo saudável. Não tem onde ele se colar. Ele não encontra falhas no castelo para se ligar. Eu dou um exemplo muito simples, que é o urubu, quando está voando, que tem um bicho que morreu há algum tempo, que está com aquela liberação da decomposição, ele identifica. E a gente vê, está muito urubu voando ali, tem algum bicho morto. A mesma coisa são os processos de doenças infecto-contagiosas, infecto-parasitárias, na minha opinião. Por quê? Porque elas veem, elas sentem. Do mesmo jeito que o urubu se atrai pelos objetos de decomposição, eles também veem quem está propenso ou não a adoecer. Ela vai e se liga ali. Ela é atraída por aquilo. Então, dependendo do teu equilíbrio, se você faz meditação, faz oração, água fluidificada, os banhos de mar, passear na natureza, se alimentar bem, você favorece com que tuas defesas estejam de forma tão equilibradas que não há brechas, espaços vibratórios para que as larvas, as bactérias se colhem no nosso corpo, começa a desestruturar, depois adoece. Por quê? Porque desestrutura a célula começa a funcionar mal, o órgão começa a ter trabalho, por isso tem doença que começa rápido e tem doença que demora décadas para aparecer. Né? Vai depender de uma série de fatores que fogem no momento a tal detalhamento, mas que eu acredito que tem a ver, porque tem lógica essa argumentação. E aí não é porque questão de karma, porque nessa vida ele começou a vibrar de determinada maneira que criou condições para que essa doença se conectasse e se chegasse. Voltando a destacar que a doença tanto pode estar no físico, nas emoções ou na mente. Trazendo para o campo espiritual, a gente sabe que a obsessão é uma doença, né?
e que tem sintomas bem próprios. Mas como identificar, como tratar, porque algumas pessoas acabam adoecendo fisicamente em decorrência da obsessão. Então, como a gente pode identificar essa doença, que é de origem espiritual, mas que é tão séria quanto outras do campo físico? É muito difícil, eu talvez não seja a pessoa mais, de longe que eu sou a pessoa mais indicada para comentar sobre a obsessão, porque existem tantos colegas médicos e dirigentes e palestrantes dessa área de obsessão, que é uma verdadeira biblioteca somente nisso. A questão da obsessão, logicamente, é uma desarmonia, e essa obsessão tanto pode ser vista como uma relação do mundo dos desencarnados para o encarnado, como também a obsessão ao contrário, como também uma pessoa que morreu, por exemplo, e que não teve nem sossego, porque a família fica chamando, fica invocando o tempo inteiro. Ah, se tal pessoa estivesse aqui, ah, porque você morreu, e começa a obsediar daqui para lá, as algemas invisíveis. É uma doença, porque as pessoas muitas vezes, por não ter essa preparação, não sabem que ninguém é de ninguém, no sentido de que hoje nós somos amigos, mas eu posso ter sido teu filho, eu posso ser o pai de outras pessoas, então não é aquela, esse é o meu filho, e aquela possessividade sobre aquela pessoa, que às vezes perdura por muito tempo, morre e fica querendo acompanhar em cima. Então são doenças da mente realmente, mas que ultrapassa as barreiras dos planos vibratórios, ou dizendo no popular, ultrapassa as barreiras da morte. E a obsessão entre encarnados, que eu não deixo aquela pessoa em paz. Eu estou em casa e estou pensando, vibrando naquela pessoa. Eu fico obcecado, obsediado. E nem sempre o obsediado é vítima, não. Muitas vezes ele é partícipe. Então, vai depender, como dizem os muçulmanos, você começar a dizer assim, isso não me basta, tem alguma coisa errada. Mas precisa doer, bater, apanhar, até acordar e dizer assim, eu preciso de melhora. Precisa ser humilde de pedir ajuda, de se aproximar, sair do seu castelo, da sua importância, do seu silêncio, dizer, gente, eu não estou bem, eu preciso, mas é preciso humildade, né? E voltando para o Islã, eles dizem, quando você dá um passo em direção a Allah, ele dá 2 passos em direção a você, mas precisa da gente dar esse passo primeiro. Não é uma coisa assim, eu vou ficar aqui esperando porque eu sou uma pessoa tão boa e eu preciso, mas de uma hora para outra Jesus vai me ajudar. Mas você nem pede, não se movimenta, vai ficar ali no marasmo. Não, é necessário ter atividade, porque às vezes diz, não sei quem está parado na vida. Mas como está parado se esse planeta está se movimentando a mais de 300 mil quilômetros por segundo? A Via Láctea está tudo se mexendo, não tem nada parado. Aquela pessoa que está ali paralisada aí precisa adoecer para acordar, né? Mas voltando para a obsessão, que é um dos problemas seríssimos, que me vem à mente também um destaque da depressão. Uma doença pesada, a quantidade de pessoas que estão tomando medicamentos no dia a dia, mas você olha e pergunta, você tem religião? Eu sou católico, eu sou evangélico, não, eu estou sem religião. Mas aquela coisa, foi educado o tempo inteiro de que quando morrer vai ser julgado. Já começa problema mal do mundo. Pecado e culpa. É outra doença, aquela história da reprogramação. A pessoa vive com medo, porque quando morrer vai sentar do outro lado, tem 10, 12 juízes de toga para me julgar do que eu fiz. Isso não existe, gente. Nosso julgamento é o julgamento da consciência, é o julgamento de ter novas oportunidades, porque morreu uma vez e vai ser julgado. Porém, uma grande parte da nossa população planetária vibra, e quando vibra, influencia, porque isso é um aquário energético, tudo influencia, nós nos influenciamos, e o planeta, o aura, a egrégora, tudo. Então o planeta está numa egrégora extremamente conturbada. Qual é o continente hoje que não tem guerra, que não tem doença, que não tem essas novas doenças que o participante destacou? Então a obsessão vem como um sério problema. Um sério problema que você pode criar e também pode trazer de outras reencarnações, em que um obsessor pode querer cobrar o que é dele, e até que ponto ele pode e tem direito de cobrar. O que determina ele ter direito de cobrar?
Então, nós temos que fazer um seminário, um simpósio sobre isso. Né? Porque o obsessor pode dizer, eu tenho direito, ninguém tira o direito dele. A não ser que ele tenha uma iluminação em determinado momento, e aí a literatura também dá show em relação a isso, em que aquele obsessor pode, no momento de luz, dizer, e chegar ao entendimento que muitas vezes ele é obsessor, mas que aquela pessoa cobrou aquela ação negativa contundente, que não deixa de ser uma doença e não foge do tema, porque a agressão é ignorância, ignorância é doença, adoecer é ignorar. Ignorar o quê? Os bons princípios de equilíbrio, aquilo que a gente falava, de caminhada na mata, na natureza, na alimentação, na energia positiva, ambientes o melhor possível. Você liga uma televisão, o jornal inteiro é violência. Quando falta um assunto para violência, ele diz, morreu uma pessoa atropelada na Via Dutra. Minha gente, morre gente atropelada em todo canto. Então, por que o cara não mostra assim? Uma pessoa deu um banho no velhinho lá no lado da Providência de João Pessoa. Por que não aparece isso no jornal? Porque o meio de comunicação, na grande maioria, serve para desestruturar. Você termina de jantar assistindo um jornal, você janta mal, porque você está se alimentando da comida e da energia negativa que está rolando ali naquela televisão. Porque tem notícia boa, tem muita notícia boa. Tem notícia bacana no dia a dia, a pessoa que ajuda um cego a atravessar a rua, uns colegas que eu conheço que levam lancheirinha, que dão coisa para as crianças que estão numa situação mais desprotegida hoje em dia. E por que não sai isso na imprensa? Mas não sei quem caiu da bicicleta, o caminhão passou por cima e esbagaçou a cabeça. Por que a notícia ruim se espalha? Tem explicação vibratória. Uma vez eu vi dizendo por que a notícia ruim demora mais tempo no plano. Porque a vibração dela, ela é de baixa vibração. E a gente vive num setor de baixa vibração. Então ela repercute mais, demora mais para se dissipar. E uma notícia boa, um comentário legal, ele se esvai, porque como ele é de vibração mais sutil, como um perfume, vamos dizer assim, um mau cheiro e um perfume. O perfume vai, ele se espalha, ele vai e se dilui, vaporiza, né? É a mesma coisa a notícia. Então, essa questão de doença, de adoecimento, que eu vejo, que nós somos planetas e temos trilhões de células, nós somos as células desse planeta. E se cada um de nossas célulazinhas começa a pensar e dizer, não, isso aqui não me pertence, eu quero vibrar positivamente, né? Nesse momento de transição do planeta, em que a gente pode, cada um com nossa gota superior, Não é que com isso a gente não adoece, mas a gente convive melhor com as nossas doenças, diminui nossas dores, a quantidade de antibiótico é menos, a quantidade de anti-inflamatório é menor, a nossa vida. De alguns livros que falam das vidas em outros planetas, em outros mundos, em outros orbes, em que os corpos físicos são mais duradouros, as pessoas quase que não envelhecem. Para mim é uma alegria já saber que isso existe, porque nos dá aquela vitamina, aquela esperança, aquela coisa de olhar para cima e dizer, ainda vou chegar ali. Então isso é muito bom, porque saber, ter conhecimento é remédio. Perdoar é remédio, não guardar mágoas é remédio, praticar esporte é remédio, se alimentar, dar um sorriso na sua repartição, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Sorrir é fazer caridade. Tem colegas meus que a gente chega lá no hospital, bom dia, pessoa que nem responde. E às vezes a gente fica naquela coisa, diz, olha, não vou mais dar bom dia para fulano não, porque ele dá bom dia para fulano, o cara é chato, o cara não dá bom dia para fulano, dá bom dia para você mesmo,
na frente dele. Porque quando eu estou dando bom dia para ele, estou dando bom dia para mim. Se ele respondeu, se não respondeu, eu estou plantando uma energia positiva naquele ambiente. Não vou, porque adoecer também é se conectar com energias negativas. Uma pessoa te agrediu. Se você ficou com raiva, é porque a agressão cabe, né? Aquela história, né? Se você ficou com raiva, é porque a agressão, você é aquilo. Se você não é aquilo, para que você se incomoda? Então a gente tem que aprender a conviver e a transitar neste. Aí eu me lembrei do filme que dizia assim: você tem que transitar nessa vida como um tigre transita na selva, né? Tem uma história dessa do filme aí, bem famoso, eu não vou buscar agora na memória, mas ele caminha na selva e em silêncio, você quase não vê. Aí ele diz: eu quero ver você caminhar na selva de pedra dos homens e não criar atritos, e não criar desarmonia, e não criar problemas. Realmente é muito difícil. Mas se a gente já sabe que isso existe, se a gente já está procurando isso, já é uma evolução. E a natureza não dá saltos, né? É uma evolução que nós, aos poucos, paulatinamente, vamos errando menos, vamos aprendendo, porque aquela história, eu errei, na minha vida eu cometi uns erros, ok? Mas quem não cometeu? O problema é não continuar. A partir do momento que você sabe que aquilo está errado, corrija. Porque, graças a Deus, obrigado, me lembrei agora. É fundamental, e seria muito ruim se eu terminasse essa nossa participação sem comentar do auto perdão. Se perdoar é o primeiro passo para depois começar a perdoar os outros. Tenha paciência consigo mesmo. Errei agora, depois vou corrigir. Não estou falando para ser molenga, né? Nem condescendente. Condescendente. Não, já. Porém, assim, o auto-perdão, a autoanálise, né? Uma avaliação criteriosa, tranquila, é fundamental para um reequilíbrio, porque também o perdão interno dos erros do passado, tem gente que cometeu uma falha e que às vezes realmente a gente comete, quem não cometeu, às vezes sérias. Porém, como vai resolver, como vai avançar se não passar aquela fase? Guarda aquilo, depois reavalia, mas não faz com que aquele problema, aquela briga, aquele ato impensado prejudique totalmente sua presente encarnação. Depois você, através dos pedidos, através de uma comunicação com o astral, pedindo ajuda, não é? Pedindo ajuda àquela pessoa que você acha que está mais preparado, e aí você conhece pessoas que são mais preparadas, pelo jeito de agir, pelo dia a dia, pelo que construiu, você consegue identificar pessoas que estão mais equilibradas, porque nós não somos o top da evolução. Tem muita pessoa mais preparada do que a gente, e outro tanto menos preparado. Então, a gente está ali naquele meio do caminho, tá? Mas quando tem uma dúvida, pega uma pessoa mais experiente, um amigo, outro que pode dar uma palavra de luz, além da intuição, além da espiritualidade, que também trabalha, e é como Kardec, se eu não me engano, que perguntaram se os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? Mais ou menos isso, mas essa é a ideia. Está no livro dos espíritos. Né? Então, influenciam, sim, mas influenciam tanto a espiritualidade superior quanto a inferior. Vai caber para a gente dizer assim: eu quero jogar nesse time, eu preciso sair, eu preciso melhorar, isso aqui já não me basta, eu quero dar uma melhoradinha. Mas a humildade, eu acho que é uma palavra fundamental, aliada a essa do perdão, da autoavaliação, da evolução, da autoajuda sem martírio. Eu vou pegar esse gancho aí, eu vou perguntar. Qual a relação que a gente pode dizer que as doenças da alma têm com a máxima do Cristo que diz orai e vigiai? Tem porque, eu acho sensacional, tudo que você vai avaliar sobre Cristo, você vê que ele englobou tudo o que tem naqueles anos públicos dele, e talvez até nos anos em que ele estava se preparando, que estava resguardado, melhor dizendo, porque preparado ele estava, né? De que ele englobou toda a situação, psicologicamente falando, que poderia acontecer com o ser humano. E deu a receita de felicidade e de luz, a receita de não adoecer, que era amar aos outros como a si mesmo. Não faça ao outro o que não queria que fizesse para você. Se todo mundo fizesse isso, não precisava de nenhuma lei, não precisava de código penal, não precisava de briga entre países, direito internacional, nada.
vai brigar por um rio, vai brigar por aquilo, é questão da ignorância. Ignorância, volta àquele tema, a ignorância é a doença do desconhecimento. Mas quando você vê que as pessoas caminhando de forma equivocada, caminhando com foco, sem foco na vida, para muitos o foco é ficar rico, para muitos o foco é comprar carro novo, casa na praia, trabalhar pouco, quando na realidade, na minha opinião, são outros os parâmetros, os critérios, os tesouros que a gente pode levar. E quando Cristo diz orai e vigiai, é exatamente um dos pontos, um dos pilares, né, de orientação para que a gente consiga transitar nesse mundo saindo daqui melhor do que quando a gente chegou. Ou passando por média nas disciplinas da vida, nas reencarnações sucessivas, e volta para aquela história. Ah, meu Deus, como é que eu sou? Por que eu sou assim hoje? Porque nós construímos no passado. Não vamos perder tempo agora com o passado. Vamos focar no que a gente gostaria de ser para construir para o futuro. Porque se for olhar para o passado, a gente vai ficar parado. O passado vai servir como ensinamento, mas não para cristalizar uma evolução nessa presente encarnação, parada em determinados aspectos. Volta para aquele outro assunto. Tudo está em movimento, tudo está evoluindo. A lei da natureza inabalável e indiscutível tudo evolui. Não tem discussão sobre isso. E tudo evolui, queiramos ou não. Tudo evolui por bem ou por mal. Orai e vigiai. Por que vigiai? Prestar atenção. Em quê? Nas condutas. Ah, se eu prestar atenção da minha conduta, da minha raiva, da minha ira, pode ser que eu adoeça menos do coração. Se eu não ficar de olho na posição do meu chefe, querendo que ele adoeça, que ele morra, preocupar que ele lugar ganhar mais dinheiro, porque ganância é doença também, orgulho é doença também, ambição também e por aí vai, né? Então, eu não preciso passar, eu passo 15 anos, 20 anos de minha vida querendo ocupar um posto. Passei 15 a 20 anos de minha vida sem passear na bica, sem passear na praia. Quando eu ia, não aproveitava, porque não sabia que o tesouro não estava no final, estava no trânsito, estava em toda a caminhada até chegar lá. E aí, muitas vezes, a gente ocupa um posto ou não, também por merecimento e por questão de programação kármica. Tem gente que nasceu para ser médico, tem gente que nasceu para ser advogado, tem gente que nasceu para ser professor. Vamos dar um exemplo? Não se fala que Emmanuel vai trabalhar na educação? Por quê? Porque é um foco, é uma determinação, é uma aproximação sem determinismo, né? Dentro de um relativo livre-arbítrio que nós temos, porque a gente sabe que nós não temos um livre-arbítrio total, porque nós não conseguimos lidar com o livre-arbítrio total. Tanto é que você, mas eu sou livre. Não é. Você sai do seu país sem apresentar o passaporte, você passa 2 anos sem apresentar imposto de renda, ninguém é livre. Nós temos uma liberdade relativa, comum ou de acordo com o que a nosso merecimento, ou merecimento planetário ou coletivo, determinar. Mas no orar e vigiar é um dos pilares fundamentais, como o amar, como não erres vai, não erres mais. Um espetáculo de máximas, de orientações que foram deixadas. Destacando que nós gostamos muito dos livros. Eu queria psicografar um livro, é tão bacana. Eu queria receber uma mensagem de um grande guru indiano, de um cara lá de Marte, para dizer o quê? Tudo já foi dito. O que tem mais de novidade que nós precisamos aprender mais do que Jesus já disse? Quem pode aumentar uma vírgula a mais que seja interessante ao que já foi colocado? Então a gente precisa talvez diminuir a leitura e ir mais para a prática, porque livro tem muito, mas nós vivemos a cada ano atrás de um novo livro. Mas são livros, mas não é a mesma coisa do que já foi dito, não. Então, na minha opinião, o espiritismo, a espiritualidade, as escolas espíritas esotéricas, as escolas espiritualistas se unirem nesse momento de caminhar através da prática também, ou principalmente. Porque de teoria já temos bastante teoria. Eu acredito que, por mais que se fale, tudo que eu falei até agora não é nada meu.
Por que é que eu disse que é meu? Não. Nós estamos discutindo coisas que já estão colocadas e que não tem nada de inédito, não é? Então, na realidade, é isso. É orai e vigiai, como você bem falou, né? Vigiai nesse sentido. Vamos vigiar no sentido de, no que eu puder ajudar alguém que está ali próximo, ou com um sorriso, ou com um bom dia, ou com um abraço, ou com um pedacinho de pão, a gente possa ajudar, no sentido de que, se transformando como primeira missão, na minha opinião, depois transforma o seu meio em volta. Porque nós somos seres energéticos e os estudos estão aí que mostram o aura individual, que mostram os potenciais energéticos e que muitas vezes você chega num ambiente e diz, nossa, como esse ambiente está carregado. Como é? Você sente como? Energia. Ah, que ambiente legal. Aquela pessoa é muito bacana. Olha como ela é pessoa luminosa, vamos dizer assim. Energia novamente. Então, orai e vigiai, principalmente nesses tempos relativamente sombrios pelos quais nós estamos passando. Tempos realmente sombrios. E a próxima questão que eu queria colocar a você é com relação à depressão. É uma das doenças da alma mais comuns. Os números, né, das doenças já realmente identificadas são alarmantes. O número de pessoas que se encontram depressivas, principalmente jovens. Quando você imagina um jovem que tem um mundo inteiro de possibilidades, que não se errou tanto quanto uma pessoa que já tem lá metade da sua existência, você imaginar um jovem que ainda tem tanto depressivo, a gente começa a ver a doença com outros olhos. Porque você não imagina só que são questões materiais que ali atinge, né? Os erros cometidos, tudo que não conseguiu atingir na vida, que você imagina que era que levaria uma pessoa à depressão. Aí você vê que é uma doença que atinge todas as idades, todas as classes sociais e que cada vez mais atinge as pessoas. Por quê? Qual é a saída? O que a gente deve buscar para tratar a depressão e para se libertar do fato dela? Eu vejo que a questão da depressão também se insere, caminha pelo momento planetário. Como se diz que os tempos são chegados e que está naquele momento em que os escolhidos, aquelas pessoas que se esforçarem, vão permanecer nesse planeta, né? Muitas encarnações que vêm compulsórias, encarnações de muitas pessoas com débitos, com muitas coisas a esclarecer, a reequilibrar nessa presente encarnação. Às vezes, essa quantidade de responsabilidades a corrigir, né, de insegurança, é tão pesado que faz com que a pessoa se desestrutura. Além do que, um grande número de pessoas que estamos encarnados aqui, nós não estamos vindo do céu. A gente vem da crosta, vem do submundo. As pessoas que estão reencarnando nesses últimos tempos receberam as últimas chances. E essas pessoas vêm de onde? Vêm do sétimo céu? Do terceiro céu? Vem de uma colônia espiritual avançada? Não, porque se tivesse uma colônia espiritual avançada não iria nascer doente. Vem dos subplanos. Nós viemos, na maioria, dos subplanos. E quando a gente vem dos subplanos, a gente vem com uma série de vícios, né, de costumes, de hábitos, de tendências que nós trazemos de milênios, de centenas de anos e que repercute quando vem para cá. Repercute porque vibra ainda no nosso subconsciente determinados vícios, costumes, amizades, né? Ligações kármicas. Tudo isso juntado num caldeirão faz com que um grande número de pessoas entram num processo de desajuste, baixa o seu teor vibratório cerebral mental e facilita com que o desânimo, a desesperança, a angústia, a inquietação, as doenças que você vai no médico, faz os exames, faz uma tomografia computadorizada, faz o exame da tireoide, faz os exames completos do organismo físico e não encontra as doenças. Aquela pessoa, por um merecimento, e aí vem para o orar e vigiar, muitas vezes encontra um centro, um templo, um local em que ele começa a orar, a se reequilibrar. E quantas pessoas não saíram
da depressão, ou passaram rapidamente por esse desafio e depois, olha, nunca mais teve isso. Da mesma forma com o alcoolismo, com as drogas, né? Então, todos são doenças. A depressão é uma doença seríssima? É uma doença mundial? É. Altíssimo nível de suicídios, altíssimo, um processo seríssimo de suicídio, 1 por hora no Brasil, mas que não se coloca isso como um programa governamental mais consistente. Já existiram, na verdade, semanas, né, semanas para orientação, mas é um tema tão difícil que muitas vezes até de se comentar se estimula. Por isso que não se vê na imprensa isso. Realmente não deve se ver, porque estimula quando você vê a quantidade muito grande. Porque grande parte das pessoas tem uma afinidade por aquilo, como outros têm pelo alcoolismo, outros pela droga, outros pelo dinheiro. Então também a depressão, por ser um desajuste, não a nível físico, mas a nível mental, também aparece. Aí você diz, mas é por quê? É porque o mundo é doente, está doente. E qual é o remédio do mundo? Jesus, a espiritualidade, o caminho da luz. Mas a gente não pode chegar a enganar e dizer, não, que está tudo bem, está tudo bacana. Não, é um momento difícil. Você vê, até na política, você vê aquele Trump nos Estados Unidos, tem 60 milhões de votos, o cara quase ganha para presidente, né? Porque acredito que agora a Hillary está bem na frente. Mas como é que o principal país do planeta tem como um fortíssimo postulante, em segundo lugar, quase ganhando, não vai ganhar, mas é quase, o que mostra que 40% da população americana vibra daquele jeito, construiu um muro, a mulher numa posição inferior, o pobre, a agressão, o dinheiro. É uma mensagem planetária extremamente complexa e negativa, quando a gente vê até que ponto os líderes mundiais também têm seus problemas, têm suas falhas, né? Então, é aquilo que Divaldo Franco fala e que se destaca em várias redes espíritas, que é orar pelos governantes, fazer correntes de oração vibratórias. E aqui fica uma sugestão que a federação, o programa Ponto a Ponto, pudesse criar e levar essa ideia. Um exemplo. Toda terça-feira, às 20h30, uma corrente de oração na Paraíba. Todos os centros, mesmo em casa. Começava aqui, porque é remédio. A oração é remédio. E que a gente iria começar toda terça, 20h30. Um momento de oração, 10 minutos de oração. Todos os centros, vibrando ao mesmo tempo, como se estivesse saneando, estivesse pedindo que a espiritualidade, usando esse ectoplasma que a gente iria desprender nessa corrente de vibração, de energia, de calor humano, iria repercutir positivamente. Eu acredito que isso é um passo real para contrabalançar só notícias negativas, só questões de desesperança, só que as coisas estão ruins. Eu acho as coisas cada vez melhores. Não acho as coisas assim, as coisas estão complicadas. Complicadas sim, mas para mim, graças a Deus, eu vejo que as coisas estão melhores. Por exemplo, nós temos programas como esse, que são veiculados através da internet, que atingem um grande número de pessoas e que está fazendo uma questão positiva. Quantas pessoas que gostariam de vir que não podem? Quantas pessoas que estão assistindo que não têm uma companhia, o pai não deixa, a mãe não deixa, mas ele sente que existe verdade nessa doutrina, nessa filosofia, nessa religião. Então, eu vejo muito positivamente o planeta. Acho que tem os terremotos, tem as confusões, tem os problemas, mas são desafios. Mas quem somos nós para não querer desafio? Se o próprio Cristo viveu o seu desafio. Mas quando a gente volta para conversar sobre ele, quando conversávamos há instantes, também ele mostrou isso. Tinha o caminho do amor, mas a população da época escolheu que ele demonstrasse para nós o caminho da dor, porque ele não precisava ter sido necessariamente crucificado. Se a maioria tivesse levantado a mão e dissesse que não, teria escolhido outro caminho, como seria a história? Interessante. Mas escolheram para que ele testemunhasse, não, você vai precisar por esse aqui mesmo. Então, vamos lá. Né? Então, tudo ele mostrou. Se ele teve um desafio neste porte, neste nível, por que a gente também não tinha nossos pequenos desafios do dia a dia, cada um com sua cruz, que seja uma cruz material, que seja uma cruz sentimental, que seja uma cruz mental, mas são desafios para vencer.
né? Então, cada um orar e vigiar, como você destacou, no sentido de quê? De pegar nossas melhores forças para cada vez errar menos. E também a questão do mérito. Você vê uma pessoa estar numa situação legal, confortável, não foi porque Deus escolheu aquela pessoa e disse, olha, esse daqui está ali porque é bonitinho. Não, ele fez por merecer. Então, são exemplos que nós devemos, né? São exemplos que a gente pode dizer, olha, eu quero ficar tão bem quanto aquela pessoa. Como que eu vou fazer? E não querer destruir, para em vez de você subir a tela, você quer derrubar e pegar e destruir, porque você não consegue ver. Não, não destrua não. Eleve mais e se eleve no caminho de encontrar, porque é uma escada progressiva, é uma escada de evolução. Eu acho que o caminho é por esse lado. Então, as doenças do mundo, como a depressão, a ansiedade, a angústia, a ganância, a cobiça, o dinheiro, o materialismo, são todos testes. Testes, vai se errando, vai se tropeçando, se levanta, começa a caminhar de novo e aquela história, olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente vai vendo, vai aprendendo, vai sendo mais esperto e vai começando a aprender a escapar de determinadas ciladas, mas também é aprendizado. Só para a gente finalizar, porque quando o papo tá bom, o tempo voa, a gente já passou o nosso tempo. Se existisse uma receita para dizer assim, seguindo a risca, você vai ter corpo e espírito são. O que estaria prescrito nessa receita? Os ensinamentos de Jesus. Porque são as orientações mais equilibradas, de caminho certo, seguro, um trilho seguro. Quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então nessa sequência, caminhou e encontrou a vida. A vida, quando ele diz vida, que eu entendo com V maiúsculo, não é a vida pequena, arrastada, de acordar, que é segunda-feira, que eu vou trabalhar triste. Ah, porque eu tenho que lavar o prato. Mas tem que lavar o prato feliz porque tenho que comer. Tem que ir para o trabalho feliz porque é o que te dá a condição de interagir, de modificar a sociedade. Você ficasse só em casa, no quarto, em casa, na piscina ali, você estava influenciando o quê? O quê? Na realidade. Então, agradecer os desafios, as batalhas, ter que se acordar, ter que ir, ter que agir, no sentido de quê? De construir um novo mundo, construir um novo planeta. Afinal, nós não somos co-criadores do planeta. A cada pensamento que emitimos, a cada ação que nós fazemos, nós estamos contribuindo com a pedrinha nessa construção energética que é o planeta. Porque o planeta é uma questão de energia coagulada, não é? Como a luminosidade, que é uma energia dinamizada. Então, o caminho, a receita de felicidade e tal, são as receitas de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Não tem como fugir por isso. Mas, como muitas vezes nós somos cabeça dura, precisamos de outros professores para nos orientar nessa vida e que aí é de respeitar o grau de cada um, a evolução de cada um, sabendo, acima de tudo, que todos nós vamos nos encontrar num patamar mais alto lá para frente. O caminho é longo, mas é um caminho que é certo, que vai existir e com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos nessa estrada longa, planetária, cósmica, infinita. Então, ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez sua participação, Marcos, e a vocês de casa que nos acompanharam. E até o nosso próximo Ponto a Ponto no domingo que vem, às 16 horas, horário local, viu, gente? A gente não tem horário de verão aqui na Paraíba, então, às 16 horas. Então, até lá!